Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a confecção deste biquíni em crochê no tamanho G. Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Eu vou estar utilizando para confeccionar esta peça bojo inteiriço. Este daqui é o tamanho G. Eu já fiz o perfuramento de toda a volta para a gente fazer o acabamento. Fiz esses furos com a ajuda deste alicate Parilhós, tá? Ele fica eu gosto de utilizar essa ferramenta porque ele deixa com esse acabamento bem bonitinho na peça. Fica os furinhos bem redondinho, bem certinho. Vou usar também agulha para crochê, tesoura, fita métrica, marcadores e fio de linhas. Vou usar esse fio aqui da Anne, ele é 100% algodão e a numeração de agulha sugerida pelo novelo é a 1,75. A textura do fio é 295 e essa cor é folha 9392. Vou usar também para fazer os detalhes no fio preto, tá? Esse aqui, 8,990. Este fio é mesclado, 9172. E essa cor meio areia, essa daqui é a cor 7650. A numeração de agulha que vou usar é a mesma sugerida pelo novelo, a 1,75 milímetro. Para fazer aqui os furos do bojo, eu utilizei aqui a fita métrica para marcar a distância entre a borda e o furo. Eu usei aqui a distância de aproximadamente meio centímetro, tá? Por toda a volta. E entre um furo e o outro, também deixei um espaçamento de meio centímetro. Estou aqui com um fio verde posicionado em minha mão. Já fiz a laçadinha de início e vou iniciar a peça fazendo o acabamento no bojo. Vou iniciar aqui, observe que estou com a peça para frente, tá? E não do avesso. E vou fazer aqui o meu acabamento neste sentido, de frente para a peça, tá? Observe que tem aqui o furo que está direcionado para a quina e em seguida tem os que está na parte reta. Eu venho aqui nesse da parte reta, ó, no primeiro, e vou prender o meu fio. Olha, introduzo a agulha, já com o fio aqui na minha agulha, com uma laçadinha de início na agulha, e vou puxar uma laçada, estendo até dar a altura aqui de meio centímetro, mais ou menos, que é a altura do furo, né? Entre o furo e a borda, e vou fechar agora essas duas alcinhas que está na minha agulha. Estendo. Quando eu estendo a alça, é para que ela dê mais ou menos o espaço entre um furo e o outro. Venho aqui no próximo, puxo uma laçada, estendo e fecho. Fecho as duas alcinhas. Novamente, estendo a alça para que dê o espaçamento entre um furo e outro. Puxo uma laçada, estendo e fecho. Estendo a alça e vou trabalhando dessa maneira, nas partes retas. Você tem que estender a alça para que ela dê o espaço entre um furo e o outro, para que ela não fique apertando dessa forma, olha, senão os pontos ficam tudo assim, ó, torto, tá? Para que ele fique retinho, você vai fazer essa estendida aqui de alcinha, tá? E vai trabalhando assim. Nessas partes que é reta, você faz dessa maneira. Chegando aqui, neste furo que está direcionado para a quina, aqui para o canto, você vai fazer uma laçada. Fechou? Estende um pouquinho, olha, só para dar distância entre o furo e aqui a borda. E vai puxar mais uma laçada. Vai estender novamente mais um pouquinho, olha, até que dê mais ou menos aqui a direção do furo. Você vai usar a agulha para se direcionar, olha. E vai puxar outra laçada.
Observe que você fez 3 laçadinhas no mesmo furo, aqui na volta. Desta forma, observe que o crochê fez a volta aqui, ó, tá? E está direcionado para essa parte reta agora. Aí, aqui você vai seguir normalmente, fazendo apenas uma laçada para cada furo. Você só vai fazer 3 laçadinhas, 3 puxadinhas de alça quando é canto, tá? Pronto, finalizei de fazer toda a volta. Agora eu vou fazer aqui a união da carreira. Já fiz aqui o meu canto e agora eu vou cortar o fio. Olha, eu deixo um espaço aqui. Vou puxar a alça. Agora, eu venho aqui com uma agulha, nesse primeiro ponto em que eu iniciei, olha, eu pego aqui entre esses 2 pontos, bem aqui. Vou passar essa ponta de fio de trás para frente. E agora eu venho aqui aonde no último ponto em que fiz, vou passar a agulha entre essas 2 alcinhas aqui, olha. E vou trazer essa ponta de fio passando por dentro. Pronto, olha. Agora, eu pego aqui no ponto de trás e vou trazer essa alça para trás. Pronto. Aqui tem a ponta de início, onde eu iniciei a carreira. Eu vou amarrar essas 2 para não se soltar. Venho aqui no próximo ponto e vou trazer essas 2 alcinhas para frente. E agora, eu vou passar aqui por dentro dos pontinhos, olha. Eu faço isso para esconder a emenda e esconder o fio. Agora, é só cortar aqui. Eu deixo aqui para frente, porque essa parte da frente a gente vai cobrir com uma peça de crochê. Então, o que vai ficar mostrando é aqui, atrás. Por isso que eu escondi daqui de trás, tá? Para não ficar mostrando. Olha como que fica aqui a parte de dentro do bojo, tá? Se caso você não tiver esse bojo inteiriço, você pode estar usando bojo meia taça. O bojo meia taça, eles são desses modelos aqui, tá? Para ficar um efeito melhor na sua peça, eu sugiro que utilize este aqui. Olha. Fica praticamente a mesma coisa que o inteiriço. A diferença é que não tem essas bases aqui que dá uma sustentação melhor na hora de vestir, na hora de usar a peça. Agora, vamos fazer a peça de crochê para cobrir esse bojo. Estou aqui com a laçadinha de início pronta. Vou iniciar fazendo uma tira de correntes medindo essa parte aqui de baixo, tá? Então, ela vai pegar daqui e vai até aqui. Se você não tiver esse bojo inteiriço, e no caso, você estiver usando estes modelos de bojo, você vai fazer a mesma coisa. Porém, como você não vai ter o bojo para te dar uma ideia, para servir como base para iniciar a peça, você vai pegar a medida da linha abaixo do busto, igual aqui, tá vendo? Abaixo do busto, vai tirar a medida dali e dividir por 2. Aí, você vai fazer a tira de correntes nesta medida, se caso você estiver usando esses bojos aqui, esses bojos separados, tá? Aqui está o meu manequim. Eu vou mostrar pra vocês o lugar que é pra tirar a medida. Você vai pegar aqui embaixo do busto, ó. Não é na cintura e nem no busto. É aqui embaixo, ó. E vai tirar a medida da circunferência inteira. Depois que tirar a medida dessa circunferência inteira, você vai dividir por 2, tá? Que daí vai dar o resultado somente daqui da parte da frente. Aí, vamos fazer aqui as nossas correntinhas. Você faz ela mais soltinha, tá? Não faz ela muito apertadinha desta forma aqui, não. Faz elas mais soltas. Porque, em seguida, a gente vai trabalhar pontos altos aqui na próxima carreira. Se você fazer ela muito apertada, geralmente, um ponto alto, ele ocupa mais espaço que uma correntinha apertada, tá? Então, ele vai ficar
com a base pequena e os pontos tudo abertinho assim, sobrando. Então, para que deixe o seu trabalho reto, para que o seu trabalho fique reto, trabalhe a base dos pontos, que é a correntinha, de forma mais solta, não extremamente frouxa, mas assim, um pouco mais soltinha, tá? Porque essas correntinhas que vai ser a base dos pontos altos. Então, não faça ela muito apertada e nem extremamente solta. Prontinho, trabalhei aqui um total de 84 correntinhas. Observe que ela dá a medida aqui da minha base. Feito isso, agora eu vou fazer aqui mais 2 correntes para a vira do ponto alto. Laço o fio na agulha, volto aqui na 4ª correntinha e faço um ponto alto. E vou voltar fazendo um ponto alto para cada corrente. No final, você vai ter um total de 84 pontos, contando com essas 3 correntinhas. Fiz aqui a tira de pontos altos. Agora, eu vou trabalhar mais 3 carreiras igual a esta. Aí, aqui para o tamanho G, são 4 carreiras no total. Para o tamanho M, são 3. E para o tamanho P, são 2 carreiras. Eu digo no total. Essas carreiras, elas vão ter aumento no início e no final da carreira, tá? Então, vamos trabalhar elas agora. Inicio fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e volto e viro o meu trabalho. Aqui nesse ponto de base, onde eu fiz as alcinhas, eu vou fazer um ponto alto. Este vai ser o aumento do início da carreira. Feito isso, agora eu trabalho um ponto alto para cada ponto, até que chegue aqui, ó, no penúltimo ponto de base do final da carreira. Aí, aqui é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Prontinho, trabalhei minha carreirinha de ponto sobre ponto e cheguei aqui no final da carreira, deixando sobrar um ponto de base. Observe que é bem aqui na correntinha, tá? Nessa alcinha de correntes. Nela, eu vou fazer 2 pontos altos, para finalizar aqui a carreira com aumento. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Pronto. Observe que fiz aumento no início e no final da carreira. E no meio, entre os 2 aumentos, ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras desta maneira, tá? Porque aqui para o tamanho G, são um total de 4. Aí, aqui, eu inicio da mesma maneira que eu iniciei aqui, fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Venho aqui no mesmo ponto de base, onde eu fiz a alcinha de correntes, e faço um ponto alto. Pronto, fiz o aumento no início da carreira. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no penúltimo ponto para finalizar a carreira, onde eu também vou fazer o meu aumento, igual eu fiz aqui. Vou trabalhar aqui as minhas 4 carreirinhas no total, aí eu volto com vocês. Prontinho, finalizei de fazer as 4 carreiras, sendo que dessas 4 carreiras, 3 são de aumentos, no início e no final. Nessa primeira carreira, ficamos com um total de 84 pontos, na segunda, 86, na terceira, 88 e aqui na quarta, 90 pontos. Agora, vamos fazer a divisão aqui dos nossos pontos para a gente poder trabalhar separadamente essa parte aqui da lateral, o bojo, a parte interna, o outro bojo e a outra parte da lateral. Observe que o crochê, ele acompanha aqui o nosso bojo, tá vendo? Ele acompanha aqui o sentido do bojo. Vamos começar dividindo a lateral. Vamos deixar aqui 11 pontos e colocar o marcador. Vamos contar aqui 11 pontos e colocar o marcador.
2, 4, 6, 8, 10, 11. Para o tamanho G e GG, serão 11 pontos na lateral. E para o tamanho P e M, serão 9, tá? Então, aqui, venho aqui no número 11 e coloco o marcador. Feito isso, vou aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Conto 11 pontos e coloco o marcador. Pronto. Marquei as duas laterais. Agora, vamos marcar a parte do bojo. Aqui para o bojo, eu vou deixar um total de 27 pontos. Para o tamanho P, serão 23, M, 25, G, 27 e GG, 29. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui da outra lateral. Vamos contar 27 pontos. Feito aqui as divisões, vocês vão observar que o que sobrar aqui no centro vai ficar para a parte interna. Então, ficamos com 11 pontos aqui, 27 para a parte do bojo, a parte interna com 14 e 27 e 11. Agora, vamos fazer os nossos pontos. Vou iniciar a carreira fazendo uma corrente e viro o meu trabalho. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar aqui no marcador. Chegando aqui no marcador, eu vou retirar a marcação e vou fazer um ponto baixo nela, no ponto em que estava o marcador. E vou voltar a marcação no lugar. Feito isso, agora eu vou trabalhar aqui a parte do bojo. Para a parte do bojo, observe que eu deixei um total de 27 pontos. Desses 27, eu vou tirar um e vou dividir o restante por 2. Então, eu vou ficar com um grupinho de 13 pontos, um aumento, mais 13 pontos. Vamos lá. Aqui nessa parte, eu vou trabalhar ponto alto. Então, eu vou fazer um grupinho de 13 pontos altos. Feito aqui os 13 pontos, agora eu vou fazer 3 pontos altos nesse próximo ponto de base. Fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, agora eu vou completar aqui essa parte fazendo ponto alto. Faço um ponto alto para cada ponto. Vou trabalhar aqui um grupinho de 13 pontos altos. Vou retirar aqui a marcação para fazer o meu último ponto do grupinho de 13. E volto a marcação no lugar. Pronto, trabalhei aqui essa parte. Agora, vamos trabalhar aqui a parte interna, fazendo pontos baixos. Fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Pronto, trabalhada aqui a parte interna, agora vamos fazer aqui do outro lado a mesma coisa que fizemos aqui nesta lateral, tá? Vamos trabalhar 13 pontos altos, um aumento, 13 pontos altos. E em seguida, finalizo aqui essa parte fazendo 11 pontos baixos. Prontinho, finalizei a carreira. Observe que trabalhei a lateral em ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Agora, vamos para a próxima.
A próxima carreira, vamos trabalhar ela toda em ponto alto, porém, essa parte interna a gente vai fazer em ponto baixo, tá? Então, vai ser ponto alto nesta lateral até chegar no marcador, ponto alto nesta lateral. Porém, aqui nessa parte central será ponto baixo. Todas as carreiras vão ser pontos baixos. A única coisa que vai mudar é aqui nas laterais. Porque a gente vai seguir intercalando. Uma carreira a gente trabalha dessa maneira, com ponto baixo, outra carreira, ponto alto. E assim vai indo até dar o tamanho que a gente precisa, tá? Vamos lá, então. Vou iniciar aqui fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha. Feito aqui as 3 correntes, agora eu vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base que a alcinha de correntes. Esta carreira de ponto alto, ela vai ter aumento no início e no final da carreira, tá? Também é um diferencial dessa carreira de ponto alto, que aqui inicia-se com ponto alto. E sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar aqui na marcação. Cheguei aqui no marcador, vou retirar a marcação e fazer ponto alto. E volto a marcação no lugar. E vou seguir aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar aqui no meu aumento. Eu vou precisar, a partir de agora, colocar marcador também aqui no meu aumento, para mim não me perder. Observe que aqui são 3 pontos altos, né? Eu venho no segundo, no que fica no centro, e coloco a marcação. Porque é nesse ponto que a gente trabalha os aumentos. Pronto, cheguei na marcação, retiro o marcador. E nesta carreira que é toda em ponto alto, eu não faço aumento, tá? Eu faço apenas um ponto. E agora, eu vou trabalhar aqui fazendo pontos altos até chegar aqui na marcação. Prontinho, trabalhei aqui os meus pontos altos, cheguei aqui na marcação. Vou retirar o marcador. Aí, aqui nessa parte interna, eu vou fazer agora da seguinte forma. Eu vou vir aqui nesse próximo ponto de base, que é onde estava o marcador, e vou fazer um ponto alto. Feito isso, agora vamos ficar aqui com um grupinho de um ponto a mais deste lado do que este. Aí, aqui, eu sigo fazendo agora um ponto baixo para cada ponto. Veja que eu fiz o meu primeiro ponto baixo, já coloco o marcador nele. E agora, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar no marcador. Chegando aqui na marcação, retiro ele. Observe que aqui eu faria mais um ponto baixo, porém, eu não vou fazer ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Porque eu estou trabalhando... Porque a cada carreira que eu for trabalhar a partir de agora, eu vou tirar um ponto do lado direito e do lado esquerdo, tá? Até dar aqui o tamanho que eu desejo. Mas eu vou retirar de um lado e do outro. Feito aqui o último ponto baixo, agora eu vou fazer o primeiro ponto alto e colocar o marcador. Aqui está o meu aumento. Eu vou colocar aqui a marcação só para mim não me perder,
também, porque eu coloquei aqui deste lado, né? Desse lado aqui eu ainda não pus. Vou pôr a marcação e deixar aqui. E agora, vou trabalhar este lado, fazendo pontos altos até o final da carreira, até o penúltimo ponto, porque no último ponto de base eu vou fazer o meu aumento, que é os 2 pontos altos, tá? Igual eu fiz aqui no início. Prontinho, finalizei a minha carreira. Agora, vamos para a próxima. Observe que aqui foi carreira de ponto alto, né? Agora, a próxima vai ser carreira de ponto baixo aqui nas laterais. Vou iniciar ela fazendo uma corrente e viro o meu trabalho. E sigo fazendo aqui uma sequência de 11 pontos baixos, tá? Essa lateral sempre vai ter 11 pontos baixos. Essa correntinha vale como um ponto baixo, tá? Então, agora, eu vou aqui no próximo ponto de base e faço o meu segundo ponto. Feito aqui os 11, pego o marcador e coloco aqui no último ponto, para mim saber que é aqui que finaliza o meu grupinho de pontos baixos. Agora, eu vou fazer ponto alto até chegar aqui na marcação. Cheguei aqui na marcação, retiro o marcador. E no ponto em que estava o marcador, eu faço 3 pontos altos. Vocês se recordam, vocês lembram que a gente faz aumento apenas na carreira que inicia com um ponto baixo, tá? Quando é carreira que inicia com ponto alto, a gente não faz aumento, a gente faz ponto sobre ponto. Feito aqui os 3 pontos, coloco o marcador no segundo. Eu sempre vou trabalhar marcando para mim não me perder aqui no meu trabalho. Sigo trabalhando fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar na marcação. Pronto, cheguei aqui na marcação. Aqui nessa parte interna, vamos fazer da seguinte forma. Quando a gente inicia com carreira de ponto baixo, a gente não diminui aqui dentro, tá? Aí, quando inicia com carreira de ponto alto, a gente diminui um ponto no início e no final. Então, aqui onde está o marcador, eu vou retirar ele e vou fazer um ponto baixo. Aí, venho aqui, volto o marcador no lugar e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui no outro marcador, retiro ele e faço um ponto baixo. E volto o marcador no lugar. Agora, feito aqui a parte interna, agora vamos trabalhar esta lateral igual trabalhamos aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, aumento aqui onde está o marcador e depois ponto alto em cima de ponto alto. Finalizo aqui fazendo um grupinho de 11 pontos baixo, igual aqui no início. Prontinho, finalizei aqui. Observe que terminei com 11 pontos baixos, 15 pontos altos, o aumento, 15 pontos altos. Aqui a parte interna, depois 15 pontos, o aumento, 15 pontos e 11 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira de ponto alto, porque aqui fizemos a de ponto baixo, né? Em seguida, é a de ponto alto. Lembrando que na carreira de ponto alto, a gente inicia e finaliza com aumento. Então, inicio aqui fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Venho aqui no mesmo ponto de base da alcinha de correntes e faço um ponto alto. E agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar no marcador.
Chegando aqui no marcador, vou retirar ele. E no ponto em que estava a marcação, vou fazer um ponto alto e voltar ao marcador no lugar. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar no próximo marcador. Prontinho, cheguei aqui no meu marcador. Vou retirar ele. E como na carreira que inicia com ponto alto, eu não faço aumento aqui no centro do bojo, então eu vou fazer aqui apenas um ponto alto, coloco o marcador no lugar, né? Porque eu só faço aumento na carreira que inicia com um ponto baixo, aqui nessa parte do centro do bojo. Na carreira que inicia com ponto alto, eu não faço aumento. Aí, agora, eu sigo aqui, trabalhando um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no meu marcador. Pronto! Agora, vamos trabalhar aqui a parte interna. Nessa parte interna, vocês sabem que a gente faz a diminuição no início e no final, quando iniciamos a carreira com ponto alto, tá? E a gente não faz a diminuição quando inicia com ponto baixo. Então, como fizemos essa carreira com ponto alto, vamos ter que fazer diminuição no início e no final. Para fazer a diminuição, a gente retira o marcador que está em cima do ponto baixo e faz um ponto alto no lugar, ao invés de fazer ponto baixo. Agora, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. E coloco o marcador em cima do ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui na marcação, um ponto antes da marcação. Pronto. Chegando aqui, retiro o marcador. Venho aqui no último ponto baixo em que fiz e coloco o marcador nele. Porque assim, aqui nesse próximo ponto, onde estava o marcador, que é ponto baixo, eu vou fazer a diminuição, né? Então, eu vou fazer aqui, ao invés de fazer ponto baixo, eu faço ponto alto. E sigo fazendo ponto alto até chegar aqui no meu próximo marcador. Chegando aqui no marcador, retiro a marcação, faço apenas um ponto alto, porque nessa carreira não tem aumento. Volto o marcador no lugar e sigo fazendo pontos altos aqui no meu trabalho, até o final da carreira. Observe que aqui já vai criando um volume, olha, que é onde vai ser o bojo, tá? Prontinho, finalizei aqui a carreira fazendo o meu aumento, tá? Igual aqui no início, que eu inicio fazendo o aumento. Agora, vamos fazer a carreira de ponto baixo, igual fizemos aqui anteriormente. Faço aqui uma corrente, viro o meu trabalho, vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, porque essa correntinha vale como um ponto baixo, tá? Então, temos aqui já 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e o 11º, né? Ponto número 11. Agora, eu pego aqui o meu marcador, coloco nele, porque como eu havia dito, na carreira de ponto baixo, não iniciamos com aumento, e vocês têm que ficar atenta, porque aqui você vai fazer 11 pontos, tá? E não a quantidade do marcador. Agora, você vai trabalhar ponto alto, até chegar aqui na marcação, onde você vai fazer o aumento. Aqui nessa carreira, acredito que vocês já
tenham entendido como é para fazer, tá? Eu vou seguir aqui fazendo meus pontos até chegar aqui na marcação, fazendo um ponto alto para cada ponto. Cheguei aqui na marcação, vou retirar ela e vou fazer aqui neste ponto 3 pontos altos. Lembrando que estamos fazendo uma carreira que inicia com ponto baixo, por isso que aqui tem aumento, tá? Vamos voltar o marcador aqui no segundo ponto. E sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no próximo marcador. Cheguei aqui na parte interna. Aí, aqui na parte interna, a gente não faz diminuição no início e no final. A gente faz ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui no ponto onde estava o marcador, faço um ponto baixo, volto o marcador no lugar. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar no próximo marcador. Chegando aqui no marcador, eu vou retirar ele e vou fazer um ponto baixo no ponto em que ele estava. E volto a marcação no lugar. E agora é só seguir aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar no marcador. Chegando nesse marcador, eu faço o meu aumento, depois sigo fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui. Quando chegar aqui, vocês vão ter que fazer um ponto alto aqui no próximo também, tá? Depois do marcador. Porque você vai fazer isso para que aqui sobre 11 pontos de base, que são os 11 pontos baixos que você vai fazer aqui no final. Olha como que já está ficando. Observe que ele vai criando um volume, tá? Aqui, principalmente, aqui nem tanto, tá? Mas aqui na parte interna, principalmente. Vou mostrar pra vocês aqui no bojo como é que está ficando a peça. Posiciona aqui. Olha, ele vai fazendo a volta certinha aqui no bojo, olha. Como que dá certinho. Aí, você vai seguir confeccionando dessa maneira até que alcance essa medida aqui, tá? Então, você vai seguir assim até que alcance essa medida. Prontinho. Finalizei aqui de trabalhar minhas carreirinhas. Fiz aqui um total de 8 carreiras de ponto alto, intercalada com 5 carreiras de ponto baixo, tá? Quando eu digo ponto baixo, é o início aqui, tá bom? E 8 carreiras no total de pontos altos. Eu fiz essa quantidade de pontos, quantidade de carreirinhas, trabalhando a dinâmica dos meus pontos, para até dar a medida aqui da lateral do bojo, olha. Certo? Deu a medida exata aqui da lateral do bojo. Observe que agora, olha, vamos começar a trabalhar a curvatura aqui da parte do bojo, tá? Então, a gente não vai mais iniciar ela aqui. Vamos começar agora para o meio da peça, tá? Aqui mais para o meio da lateral. Daqui da onde estou, olha, que eu finalizei a carreira, eu só vou virar aqui, não faço correntinha. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo, faço um ponto baixíssimo. E no próximo também. Observe que trabalhei aqui 4 pontos de base, fazendo ponto baixíssimo. Agora, aqui no quinto, eu faço, olha, da onde estou, sem fazer correntinha, puxo uma laçada e fecho as duas. Feito aqui o primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer um meio ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. E sigo fazendo pontos altos agora, até chegar aqui na marcação.
Cheguei no marcador, tiro ele. Agora, não vai ser mais necessário esse marcador. Faço o ponto alto e volto o marcador no lugar. E sigo aqui trabalhando pontos altos até chegar aqui na marcação. Como essa carreira ela é de ponto alto aqui no início, apesar das diminuições, ela é ponto alto, certo? Então, aqui ela não terá aumento. Daí, eu sigo fazendo ponto sobre ponto aqui no meu aumento. Não vou fazer aumento aqui nessa carreira. Aí, sigo depois trabalhando meus pontos altos até chegar aqui no meio, que também não terá diminuição, tá? Porque essa é uma carreira de início com ponto alto. Aí, eu vou trabalhar aqui todo o decorrer aqui até chegar aqui no finalzinho. Aí, aqui, ó, nessa partezinha da lateral do final, eu volto com vocês pra gente fazer junto. Prontinho, cheguei aqui na outra lateral. Trabalhei todo o decorrer aqui da minha peça. Aqui, eu vou retirar o marcador e vou fazer aqui 5 pontos altos. Faço o primeiro, coloco o marcador e vou fazer mais 4. Feito aqui os 5 pontos altos, agora eu vou fazer um meio ponto alto, um ponto baixo. E finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou virar a minha peça para mim fazer a próxima carreira. Vou vir aqui no próximo ponto de base, olha, que tem o ponto de base aqui da alcinha e o próximo. Eu venho aqui no próximo, puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, outro ponto baixíssimo. Vou fazer 4 pontos baixíssimos, tá? Fiz 2, aí agora eu vou fazer o terceiro e o quarto. Feito os 4, agora eu vou fazer um ponto baixo e um meio ponto alto. Retira a marcação e vou fazer um ponto alto e coloco o marcador no lugar. Esta é uma carreira de ponto baixo, né? Então, agora eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui na marcação. Venho aqui no próximo, faço outro ponto baixo, retiro o marcador e faço mais um ponto baixo. Coloco o marcador na posição dele, né? No ponto que eu acabei de fazer. Pronto. Agora, eu vou trabalhar meus pontos altos, o meu aumento aqui na marcação, ponto alto, aqui eu faço a minha diminuição e o outro lado da mesma maneira em que fiz aqui. Quando eu chegar aqui na lateral, aí eu volto com vocês pra gente fazer junto. Olha comigo como é que tá ficando aqui na minha peça. Se você estiver com bojo, é bom vocês ir sempre posicionando aí pra ver como é que tá ficando, tá? Olha, que ele vai seguindo a volta do bojo. Chegando aqui na outra lateral, vou retirar a marcação e vou trabalhar aqui os meus 3 pontos baixos. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro. Feito os 3 pontos baixos, agora faço um ponto baixíssimo e viro o meu trabalho. Vou aqui no próximo ponto de base, olha, aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo e vou seguindo, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto por 4 vezes. Pronto. Agora, faço um ponto baixo, um meio ponto alto e agora eu sigo fazendo ponto alto. Agora, eu não vou trabalhar os 2 bojos ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar de formas separadas.
tá? Porque aqui eu já alcancei a medida dessa parte central. Agora, eu vou terminar de chegar a altura aqui dessa parte do bojo. Observa aqui comigo. Olha, como que aqui já alcançou a medida, certo? E aqui nossa peça de crochê está fazendo a volta aqui no bojo, olha. Observe comigo, e agora a gente vai trabalhar somente esse pedacinho aqui. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, seguir aqui até o meu marcador, fazendo ponto alto. Essa carreira não é de aumento, tá? É ponto sobre ponto. Aí, eu sigo aqui até aqui também. Aqui nessa lateral, eu vou parar de fazer ponto alto quando faltar 6 pontos para chegar na marcação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou trabalhar até aqui, ó. Fiz aqui até o outro lado, faltando 6 pontos para chegar na marcação. Aí, aqui, eu vou finalizar aqui fazendo um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei aqui este acabamentinho. Agora, eu viro aqui a minha peça e vamos para a próxima carreira. Venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. No próximo também, eu vou fazer 4 pontos baixíssimos. Estou fazendo o segundo, terceiro e o quarto. Agora, faço um ponto baixo, um meio ponto alto e ponto alto. Agora, eu trabalho meus pontos altos até chegar aqui na marcação. Esta carreira, ela vai ter aumento. Então, quando eu chegar aqui no marcador, eu vou fazer o meu aumento. Aí, eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos, né? Trabalhando os pontos altos, até que falte 4 pontos altos aqui para finalizar. Observe que aqui, ó, observe que aqui é o meu primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Então, eu vou fazer somente até aqui, tá? Porque daí aqui em seguida é meio ponto alto, ponto baixo e pontos baixíssimos. Eu faço até faltando os 4 pontos altos aqui para finalizar a carreirinha. Então, eu vou fazer até aqui. Vou colocar aqui a marcação para facilitar na hora de eu estiver confeccionando, tá? Então, vou fazer só esse pedacinho aqui. Fiz aqui, faltando 4 pontos altos para finalizar essa parte. E vou finalizar essa carreirinha aqui fazendo um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho, observe que a forma em que eu inicio e finalizo é sempre a mesma, tá? Fazendo meio ponto alto, ponto baixo e ponto baixíssimo. Sempre da mesma maneira. Aí, aqui, vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. No próximo também, eu vou trabalhar aqui 4 pontos baixíssimos. Quando você vai iniciar a carreira, sempre faça 4 pontos baixíssimos. Aí, depois de ter feito os 4 pontos baixíssimos, um ponto baixo e um meio ponto alto. Depois que você vai fazer os pontos altos, tá? Aí, aqui, agora eu vou seguir fazendo meus pontos altos. Nesta carreira não terá aumento, então, quando eu chegar aqui no marcador, eu não vou fazer aumento, vou fazer ponto sobre ponto. E vou ir até chegar aqui na outra lateral. Aí, aqui nessa lateral, eu vou parar quando faltar 4 pontos altos para finalizar a carreira. Então, eu vou trabalhar somente até aqui, tá? Olha, porque aqui já é ponto baixo, meio ponto alto e ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Eu vou fazer até aqui somente, de ponto alto. Trabalhei aqui a minha carreirinha, olha, até faltar 4 pontos altos. Finalizo fazendo um meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. E corto o meu fio. Pronto, finalizei um lado do bojo, olha, como fica bem redondinho.
Para os outros tamanhos, talvez não seja necessário fazer esse tanto de carreira, se você estiver fazendo um tamanho menor. Aí, mas a dinâmica é a mesma, tá? Para iniciar e para finalizar as carreirinhas, você vai seguir dessa forma para essa parte aqui do fechamento, da parte de cima aqui do bucho. Agora, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, deste lado aqui. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!